O conhecimento do próprio ser será revelado somente à consciência que está silenciosa, clara e livre da atividade da mente sofredora e agitada. Assim como o sol não pode ser visto em um céu densamente nublado, o próprio si mesmo não pode ser visto em um céu mental que está escurecido por uma mente densa de pensamentos. Os pensamentos lançam um véu sobre a verdade, e dessa forma ela não pode ser evidente em outros estados, senão o da quietude. Maya, que não pode ser destruída por nenhum outro ato, é completamente destruída por essa intensa atividade chamada silêncio. Para aqueles que permanecem no eu como a perfeição desprovida de pensamento, não há nada em que se deva pensar. Aquilo a que se deve aderir é apenas a experiência do silêncio, porque nesse estado supremo nada existe para ser alcançado além de si mesmo. A única linguagem capaz de expressar a totalidade da verdade é o silêncio. A forma mais elevada de graça é o silêncio. É também um ensino mais elevado. O silêncio é o verdadeiro ensinamento, é o ensinamento perfeito. O silêncio é de 4 tipos: o silêncio da fala, silêncio dos olhos, silêncio dos ouvidos e silêncio da mente. Só o último é o puro silêncio e é o mais importante. Do silêncio veio o pensamento, do pensamento o ego, e do ego a fala. Portanto, se a fala é eficaz, quanto mais deve ser a sua fonte? O silêncio é a verdade. O silêncio é uma bênção. Silêncio é paz. E, portanto, o silêncio é o ser. A coisa mais valiosa do oceano jaz no fundo dele. A pérola é tão pequena, uma coisa de tanto valor e de tão difícil acesso. Semelhante ao ser, é como uma pérola preciosa. Mas para achá-lo, deve-se mergulhar bem fundo no silêncio. Toda vez mais e mais fundo, até que seja encontrado. O método se resume nas palavras: fique quieto. Tudo o que é necessário para realizar o ser é ficar quieto. O que pode ser mais fácil do que isso? Existe consciência junto com a quietude na mente. Este é exatamente o estado a ser almejado. O estado que transcende a fala e o pensamento é a meditação sem atividade mental. Esse estado que transcende a fala e o pensamento é o silêncio. A experiência do silêncio é sozinho o conhecimento real e perfeito. Se você aderir a esse caminho do silêncio, o meio para a liberação, não haverá sofrimento de qualquer tipo. Fique quieto. Afaste os pensamentos, esteja vazio deles. Fique no estado perpétuo de não pensar. Então, passará a ser conscientemente autoexistente. Pensamentos, desejos e todas as qualidades são alienígenas à nossa verdadeira natureza. Se os desejos fossem abandonados, não haveria oscilação da mente. E quando não há oscilação da mente, aquilo que permanece é a paz.
abandonando completamente todo pensamento sobre os falsos objetivos, como riqueza, desejo e retidão, apegue-se apenas ao silêncio, o conhecimento do Ser Supremo, que é Shiva. Você só pode interromper o fluxo de pensamentos recusando-se a ter qualquer interesse neles. Todo o seu conhecimento precisa ser abandonado. Só então você se torna o verdadeiro conhecedor. Só então você atinge a perfeição, a claridade. Só então seus olhos não estarão cheios de teorias, estarão absolutamente claros e transparentes. Só então você poderá ver. A suprema realidade, que é a liberação, o é experimentada apenas pelo silêncio perfeito. Ceder aos pensamentos o afasta. São os pensamentos os únicos obstáculos. São eles que dificultam. Silêncio não significa negação da atividade ou inércia estagnada. Não é uma mera negação de pensamentos, mas algo mais positivo do que você pode imaginar. O silêncio do ser está sempre presente. Enquanto você correr com a mente ativa, você não pode ter isso. É uma paz suprema, imutável como uma rocha, que sustenta todas as suas atividades. Na verdade, todos os movimentos. É neste silêncio que Deus e as almas liberadas estão enraizadas. Os que descobriram a grande verdade fizeram isso no profundo silêncio do ser. Se o ruído dos pensamentos que se elevam incessantemente dentro de nós não diminuir, o inefável estado de silêncio não será revelado. A única maneira de se sobrepor aos obstáculos à sua meditação é proibir a mente de se abrigar nos objetos externos, introvertê-la no ser e testemunhar tudo o que acontece ali sem ser afetado. Não há outro método. Nem mesmo por um momento deve desviar-se do ser. Torne-se consciente de ser consciente. Diga ou pense, eu sou, e não acrescente nada. Esteja ciente da quietude que segue o eu sou. Sinta a sua presença. O ser desvelado e despido, intocável por juventude ou velhice, riqueza ou pobreza, bondade ou maldade, ou quaisquer outros atributos. O puro estado de atenção apenas para o ser é o próprio estado de silêncio, que é destituído de qualquer outra coisa. Largue os pensamentos e simplesmente seja. Apenas seja. Seu dever é ser, e não ser isso ou aquilo. O método está sintetizado em aquiete-se. O principal fator na meditação é manter a mente ativa em sua própria busca, sem absorver impressões externas ou pensar em outros assuntos. A meditação aplica os freios à mente. O grau de liberdade de pensamentos indesejados e o grau de concentração em um único pensamento são as medidas para medir o progresso. Mantenha sua mente quieta. É suficiente. Dominada a mente, tudo o mais é controlado. Subjugação da mente é meditação. Meditação profunda é o discurso eterno.
O silêncio é a fala ininterrupta, é o fluxo perene da linguagem. Ele é interrompido pelo falar, porque as palavras obstruem essa linguagem muda. Os pensamentos são os nossos inimigos. Estando livres de pensamentos, ficamos no estado de bem-aventurança naturalmente. Os pensamentos são como borbulhas na superfície do mar. Todas as tendências latentes de longa data direcionam a mente para fora, para objetos externos. Todos esses pensamentos devem ser abandonados e a mente interiorizada. Quando todas as tendências inatas forem eliminadas, o eu real brilhará por si só. O eu real não é atingido por qualquer outra prática que não seja permanecer imóvel e ser o que já somos. A autorrealização consiste em fazer cessar os pensamentos, inclusive toda a atividade mental. O aniquilamento deles deve tornar-se o nosso objetivo. Estar livre deles significa pureza. Para o silenciamento da mente, não há meio mais eficaz e adequado que a autoinvestigação. Encontre a quem os pensamentos ocorrem. Tanto quanto você pensar que o falso existe, fará com que ele se mostre assim, mas encontrando de onde ele surge, logo desaparecerá. O primeiro e o principal pensamento que surge na mente é o primordial pensamento eu. É somente após originar-se o pensamento eu que inumeráveis outros pensamentos surgem. Noutras palavras, somente após o primeiro pronome pessoal, eu, ter surgido, aparecem o segundo e o terceiro, tu, ele, etc., e eles não subsistem sem o primeiro. Desde que todo o pensamento somente pode surgir após o pensamento eu, e desde que a mente nada mais é que um feixe de pensamentos, é somente através da indagação quem sou eu que a mente silencia-se. Mesmo quando pensamentos vadios surgem durante tal investigação, não tente completá-los. Ao contrário, mergulhe em si mesmo, perguntando: a quem ocorreu tal pensamento? Não importa quantos pensamentos possam surgir. Se você permanece alerta para na mesma hora identificá-los e apontar a quem eles ocorrem, a mim. Se então você indaga quem sou eu, a mente torna-se introvertida e os pensamentos sossegam. Deste modo, se perseverarmos decididamente na prática da autoinvestigação, a mente adquire força crescente e poder para habitar em sua fonte. Se a mente adormecer, desperte-a. Então, se ela começar a vagar, fique quieto. Se você atingir o estado em que não há sono nem movimento da mente, fique parado nesse estado natural, real. Meditação é permanecer como seu próprio ser, sem desviar-se de maneira nenhuma de sua natureza real e sem sentir que você está meditando.
Permaneça consciente de si mesmo, e tudo o mais será conhecido. Durante a meditação, que está sendo dirigida para o ser, os pensamentos agora morrem automaticamente. A meditação pode ser dirigida aos diferentes objetos, mas quando estiver dirigida para o verdadeiro ser, significa estar fixada no mais alto objeto, ou melhor, o sujeito. Se desse modo a mente tornar-se absorvida no coração, o ego ou o eu, que é o centro da multiplicidade dos pensamentos, desaparece finalmente. E a pura consciência, ou ser, que subsiste em todos os estados da mente, permanece só resplandecente. É este estado, onde não há menor traço do pensamento eu, que é o nosso verdadeiro ser. Este estado de mera imanência no puro ser é conhecido como visão da sabedoria. O eminente e poderoso estado de silêncio só pode ser alcançado no coração, alcançando o estado de si mesmo, o eixo imóvel. A experiência direta do ser, o silêncio, é o eixo de tudo. Este é o ápice, o bem supremo. A experiência livre de conceitos do vasto vazio do silêncio surgirá, pondo fim à ilusão do ego, à fixação enganosa. O estado da experiência de um silêncio não dual é apenas o brilho de si mesmo como um espaço vazio desprovido da falsa imaginação que é o surgimento da mente perversa do ego. Aqueles que mergulharam profundamente no oceano de silêncio e se afogaram, viverão no cume da montanha suprema, a expansão da consciência. A glória do estado de silêncio, no qual a pessoa se fundiu e morreu no princípio real, Deus, que é o eu sem ego, perguntando quem sou eu, a falsa primeira pessoa, por si só é a natureza da observância da auto-entrega. O silêncio interior é auto-entrega, e isso é viver sem o sentido do ego. O silêncio perfeito em que o ego, a raiz, foi destruído, é a verdadeira natureza, que nunca será vencida. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aqui, quietude é a rendição total, sem nenhum vestígio de individualidade. A quietude prevalecerá e não haverá agitação da mente. A agitação da mente é a causa do desejo, do senso de fazedor e da personalidade. Se ela é interrompida, há serenidade. Permaneça quieto, com a convicção de que o ser brilha como o todo e como o nada, dentro, fora e em toda parte. Tudo o que precisamos fazer é permanecer em silêncio.